abaixa o teu. Deixa aí, precisamos ver se foi. Tem que ou espera ou jogar para lá. Ou pode jogar para lá? Só dar uma apresentar lá. Camilo, o palco é seu. Fica à vontade. Boa tarde, né? Ninguém almoçou ainda, mas é boa tarde já. Bom, gente, eu vim aqui falar do API Platform, tá? Ele é um component do Symfony. Isso aqui está funcionando. Agora vai funcionar. Bom, eu sou Camila Fernandes, né? Eu sou graduada em análise de sistemas. Eu tenho aí uns 6 anos de experiência com PHP e tenho 4 anos, acho, com Symfony. Andei aí em todas as versões do Symfony, 1, 2, 3, 4, e aí por assim vai. Não vou enrolar muito aqui, não. Meus contatos estão aqui, então quem tiver alguma dúvida, quiser falar comigo, só Twitter, @kfernandesdev, e tem o meu e-mail aí também. Depois eu vou disponibilizar, quem quiser falar comigo, eu vou estar aí pelo evento também. Bom, o API Platform, ele, como eu falei, ele é um component do Symfony, né? Ele é um framework dedicado à criação de APIs, né? Como a gente viu, o Symfony dele deu um pulo muito grande aí das versões, e os seus componentes também vieram muito melhores. Então, o Symfony ele é muito mais rápido e muito mais simples de se fazer tudo, o Symfony 4, e os components deles também, tá? Ele é uma biblioteca que dá suporte a JSON LD, que inclusive está escrito errado, GraphQL, OpenAPI, etc. Ele fornece ferramentas para consumir para você gerar o JS para consumir a API. Então, dentro do próprio API Platform, eu vou falar um pouco mais detalhado isso, ele tem um outro componente que eu consigo gerar, por exemplo, um admin, consigo gerar um PWA, consigo gerar um JS, a partir das rotas que a gente cria da própria API. Então, por exemplo, se a gente criou uma API, eu quero criar, sei lá, um aplicativo em Vue ou um React Native, eu consigo criar só com component, então só com algumas linhas de comando ele gera esse front, digamos assim, e todo customizável. Então ele gera o front a partir das APIs e a gente consegue customizar. Ele também tem integração com Docker e Kubernetes, inclusive eu mostro a instalação aqui com o próprio Docker. Ele pode ser usado junto com o framework Symfony, tá? Então a gente consegue instalar ele dentro do Symfony, mas ele também pode ser usado separado, tá? Eu fiz aqui fora do Symfony para a gente entender como é que funciona o próprio API Platform. Os recursos, então ele tem CRUD, ele tem paginação, ele tem filtro, ele tem ordenação, isso tudo de forma muito simples. Então, por exemplo, para a gente fazer uma paginação, poucas linhas a gente consegue fazer uma paginação, entendeu? Filtros a mesma coisa. Ele tem documentação legível por máquina, então ele usa o PHP Doc para fazer essa leitura, e aí é possível ler com Swagger, com o OpenAPI, com Hydra. Ele tem autenticação com JWT. Tem outros tipos de autenticação também, mas a mais utilizada com a API é o JWT mesmo, né? Então, coloquei aí a mais importante. Como eu falei, ele tem um client generator, né? Então, eu consigo gerar apps a partir das APIs que eu criei. Além de ter integração com testes. Então, a gente tem o Alice Bundle, que é um bundle de testes do próprio... Não, é um bundle de fixtures do próprio Symfony. E ele também tem integração com PHP Unity. Para fazer a instalação, é super simples. Então, vai fazer o clone do projeto. Nesse caso aqui, eu estou usando o Docker porque é a maneira mais fácil. Acho que todo mundo aqui, pelo que eu vi na palestra do Marcel, quase todo mundo aí usa Docker, então todo mundo vai ter instalado aí. Só fazer um Composer, Docker Compose Pull e um Docker Compose Up, ele já vai subir toda a aplicação. Então, fez o git clone, rodou esses 2 comandos, já vai conseguir acessar lá no localhost, na porta, acho que 80, que está como padrão. Ele já vai vir lá para a gente
Eu acho que eu não coloquei a carinha dele aí, mas ele já vai vir para a gente o Swagger, né? Então, ele já é integrado com o Swagger, ele já vem com toda a documentação para a API, com base no PHP Docs, no Validator, enfim. E aí ele já gera também um admin, que eu acho que eu coloquei mais para frente a telinha dele. Posso fazer, como eu falei, a instalação por via Composer, né? Então, eu vou baixar o skeleton do Symfony e aí utilizar o Symfony Flex para instalar. Então, é só o Composer Hack API. Para quem conhece o Symfony, o API Platform usa o esquema o maker do Symfony. Então, mesmo que eu estiver usando ele separado do Symfony, então estiver com aplicações separadas, sem usar o core todo, eu consigo usar o maker, então eu consigo criar as entidades e, a partir disso, criar toda a tabela de banco. Aqui está o comandinho e como ele fica, tá? Então, ele vai dando as opções lá, você já coloca o nome da entidade, as tabelas, se é string, se vai ser nulo, enfim. Aí ele já vai gerar a entidade para você e, a partir disso, você já consegue gerar o banco e aí ele também já gera toda a documentação. Então, com um único comando aqui e algumas linhas de código, você já consegue gerar tudo isso. Você vai ter a entidade, você vai ter o banco, você vai ter a tabela e você vai ter a documentação da API. O suporte a GraphQL também é super simples. É só essas duas linhas de comando aqui, e aí ele já vai gerar. Criou isso daqui no mesmo projeto, você criou isso aqui, ele já vai criar para você uma rota com o GraphQL. Tá? Então, você vai conseguir acessar tanto a API com o REST, né, quanto o GraphQL. No mesmo projeto, você vai conseguir ter os dois. É só utilizar os comandos ali que ele já suporta. Aí ele já vai ficar assim. Esse daqui, inclusive, o site da própria API Platform tem um demo bem legal e ele demonstra todas as funcionalidades, tanto o admin, quanto a própria documentação, quanto o GraphQL. Ele vai ter todas essas opções para testar e para brincar lá no demo da página. O admin. O admin, ele possui um componente, ele é um componente da API Platform, né? Ele é com Matter Design, ele é one page, 100%, e ele é 100% personalizável. Então, eu gerei o admin a partir da minha API e eu consigo personalizar ela toda. O admin, ele fica assim. Então, eu tenho lá, nesse caso aqui, é a rota books, enfim, qualquer rota da minha API. Ele vai pegar essa rota e aí ele vai criar um botão de excluir, ele vai criar uma listagem, ele vai criar um formulário de edição e de criação e edição. Então, a partir disso, ele já gera o CRUD completo. Aqui, o usuário, por exemplo, consegue criar um book, enfim, um livro, no próprio admin. Isso com poucas linhas de comando. Uma vez que a gente baixou o API Platform, a gente já vai ter essa funcionalidade aqui. Basta querer divulgar isso ou não, conforme o projeto. O Client Generator, que eu já falei para vocês. Então, ele vai ser possível criar o Progressive Web Apps, né, a partir da API. É só uma linha de comando. O que eu achei super interessante é que o Client Generator, ele inclui também uma integração com ARIA, que é para tornar compatível para pessoas com deficiências. Então, a gente consegue utilizar isso no próprio API Platform. Tá? Então, eu consigo criar um aplicativo que seja compatível a partir do API Platform de forma bem rápida. Como eu falei, ele é orientado a testes. Então, aqui é a instalação. Eu consigo criar as features, né? O Alice Bundle é um bundle do próprio Symfony, que ele vai criar a Fixtures Generator, que são dados fakes, e o PHP Unity. Bom, gente, eu corri um pouquinho aqui, porque está todo mundo atrasado. A palestra também já era pequenininha. Se surgir alguma dúvida ou tiver alguma pergunta, pode falar comigo.
O API Platform, a documentação dele é muito, muito autoexplicativa. Então, você pegou ali, o API Platform começou a mexer, você vai conseguir fazer tudo. A documentação é uma documentação muito boa, e o API Platform é muito fácil. Ele é muito fácil e muito rápido. Bom, espero que todos tenham gostado. Desculpa a correria aí, mas se tiver alguma dúvida, só perguntar. Perguntar agora. Salva de palmas para Camila. Já tem perguntas aqui. Bom dia, parabéns pela palestra. O API Platform tem planos para suportar de forma nativa a GraphQL? GraphQL? Isso. Ele tem um component dele já, entendeu? Então, ele não vai ser nativo, você vai poder incluir, ele já tem. Hoje, a gente já consegue incluir esse component do GraphQL, tá? Então, você já consegue utilizar. Agora, no próprio core, acredito que não, porque uma vez você pode usar os dois, né? O REST ou o Graph, você escolhe. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu usei já tem um tempinho, então não me lembro os detalhes, mas eu lembro que eu tive um probleminha na hora de fazer a autenticação com o JWT, e eu precisei, em um dos eventos da entidade do Doctrine, fazer a verificação da senha, porque ela vinha em texto plano, aí ele tentava verificar em texto plano no banco, então eu precisava, se eu não me engano, eu não me lembro em qual evento do Doctrine eu precisei fazer, mas eu precisei fazer essa gambiarrazinha que eu achei, inclusive numa issue lá no GitHub. Ainda precisa disso hoje? Isso foi, ou eu estava fazendo alguma coisa errada? Olha, eu fiz ontem um teste, né, aqui rápido, e eu segui a documentação, foi simples, não precisei fazer nada, não. Pode ser que tenha mudado alguma versão, que eu acho que eles estão com versão nova, acho que está 2.4, acho que pode ser que tenha mudado alguma coisa. Mais alguma pergunta? O pessoal está mais desanimado que ontem. Vamos, gente? Está todo mundo com fome. É a fome, eu sei que a fome está chegando. Não? Aqui, pouco só. Aqui, opa. Aí, bom. Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Parabéns pela palestra. Sobre a integração do JWT, como é que ela é feita assim? Ela é mais prática? Um passaporte. Não entendi? Um passaporte também? Passport. É isso. O Passport ele não usa, mas na verdade eu nunca tentei com o Passport. Eu só fiz a integração com o JWT. O que eu fiz? Eu usei mesmo a documentação, então eu segui os passo a passo lá. Você vai ter que configurar, o API Platform e o Symfony, ele usa muito o YAML, né? Então as configurações do YAML e o API Platform usa, inclusive para filtros, paginação. Você vai incluir lá no YAML as configurações. Eu não lembro direitinho o passo a passo, mas aí você vai ter que tem um componentezinho que você precisa instalar, e é basicamente isso, assim, não tem muitos passos, não. Basicamente é mais configuração ali dele, entendeu? Então, mais configuração do Symfony. Eu posso até depois colocar nos slides o passo a passo, que acho que eu fiz, que aí fica mais fácil, porque de cabeça assim eu não vou lembrar todos os passos. Estava com o negócio da palestra, mas aí eu coloco e aí disponibilizo para vocês. Acho que fica mais fácil. Acho que não, né? Então, uma salva de palmas para Camila, pessoal. Show! Meninas, comentem lá para ganhar a camiseta, viu? Quem não tiver camiseta, comentem lá no Twitter lá que a gente fez do PHP o imã, que tem bastante camiseta aí para a gente distribuir para vocês. Só as meninas. Pessoal, agora vamos falar sobre uma parada também que é muito importante aqui no bagulho das orientações aos objetos, aos sem objetos, a todo mundo. Então o Marcos aqui vai falar para a gente sobre interface.